somos destruídos por falta de conhecimento. Oséias 4:6. O que quer dizer isso na Bíblia, queridos? O que está relacionado aos nossos dias esse texto bíblico? Vamos descobrir. O texto é: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Em outras Bíblias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E numa outra versão ainda, o meu povo é destruído, está falando do presente, por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Queridos, o que é ignorância? É o estado de quem não está a par da existência ou da ocorrência de algo. Estado de quem não tem conhecimento, cultura, por falta de estudo, experiência ou prática. Amém, queridos? Primeiramente, eu quero te dizer que inteligência e conhecimento e sabedoria são coisas distintas. A gente nasce sem conhecimento nenhum. Às vezes um cachorrinho nasce com mais experiência, alguma coisa que nós. Se jogar um cachorro na água, ele nada. O ser humano não. O ser humano carece de ser ensinado. E eu quero trazer isso aqui para as nossas vidas. Tem muitas pessoas hoje que no nosso meio não leram a santa palavra do Senhor e querem ensinar, querem opinar. Querido, você só tem autoridade quando você buscou profundidade. Quando você se dedicou a buscar, por exemplo, as coisas de Deus, o próprio Deus vai dar água para o sedento, para quem tem interesse. Por isso muitas pessoas operam as coisas que Jesus disse que nós iríamos operar. Jesus não te mandou ir até os enfermos e chamá-lo para curar os enfermos. Ele disse para você ir até os enfermos e curar eles. Então, se você não sabe, tudo bem. Jesus mandou você impor as mãos sobre ele, não mandou você orar, não mandou você chamar. Agora eu parti para outra área. Jesus diz que no nome dele nós falaríamos novas línguas. E quando nós fôssemos pregar o Evangelho a todas as criaturas, essas pessoas também falariam novas línguas. E hoje em dia o que nós vemos? Pessoas pedindo para Deus para receber as línguas. E na Bíblia diz que é através da imposição de mãos, não sou eu que estou dizendo. É ignorância dizer que eu estou aqui afirmando algo que já não está escrito. Eu estou pregando algo que eu peguei na prateleira, que é a Bíblia. Diz na palavra de Deus que somos dispenseiros da palavra. Então nós pegamos uma palavra que já está feita, a palavra de Deus já está escrita em muitos idiomas e não vai ser alterada. E tem muitas pessoas que hoje elas querem opinar, querem dizer o que é, o que não é, mas não tem profundidade. Esses dias eu escutei pessoas dizendo que só Deus dá dons espirituais. Na Bíblia nós temos muitos lugares, muitos, começando lá do Velho Testamento, depois para o Novo, onde pessoas transferiram coisas através da imposição de mãos. Começa com Moisés transferindo aquilo que tinha sobre ele, sobre Josué. Depois tem Elias transferindo a sua capa para Eliseu. Depois disso tem Ananias transferindo sobre Paulo. Paulo era super instruído, porém ele era mal instruído. Paulo estava só na letra, somente a letra mata. Por que a gente não vê muitos sinais, milagres e maravilhas no nosso meio? Tem um porquê. Jesus não mentiu dizendo que quem cresce nele operaria as coisas que ele fez e coisas ainda maiores. Queridos, a ignorância, essa falta de estudo, falta de experiência, mostra alguns dados para nós. O Brasil é um país que está com pouquíssima leitura de livros. Dados mostram que o Brasil está na posição de 27º em leitura de livros. Enquanto tem países que nem a Índia, a França lê 21 livros por ano, o brasileiro está chegando em 5.
Aos meus 26 anos de idade, eu não conhecia nada a respeito do reino de Deus. Mas quando eu conheci Jesus, eu comecei a estudar a Bíblia, li ela mais de 25 vezes, depois comecei a estudar livros e até parei de ver televisão na época para me dedicar a estudar mais a respeito do reino de Deus. Porque eu fiz um pedido para Ele, falei: Senhor, eu quero Te servir, mas eu quero ver curas, batismo com o Espírito Santo, libertação de cativeiro, cura interior, eu quero ver todas essas coisas no meu ministério. E vocês sabem que Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. E Deus pediu que eu entrasse numa cabana, construísse uma cabana em cima do monte, e lá eu fiquei 370 dias, com a minha esposa, com filhos, subia, ficava lá muitas horas, descia, fazia algum afazer doméstico ou do ministério que nós tínhamos em Maringá, no Paraná. E nisso, em 11 anos, nós conseguimos ultrapassar 520 livros lidos, que isso é uma média muito alta. Se as pessoas na França leem 20 livros por ano, cheguei a ler mais de 50 livros por ano, para tentar entender muitas coisas. E o nosso ministério se encheu de sinais. Se você tem dúvida, entra no canal do YouTube Comando Águia e dá uma olhadinha. Nós chegamos em igrejas que tinham mais de 80 pessoas para serem curadas, e todas foram curadas antes de ser pregada a palavra. E depois disso eu recebi de Deus uma missão: pare de cuidar de igrejas e vá cuidar de líderes, de pastores, de pessoas, homens e mulheres famintos pela presença do Senhor, famintos pela manifestação do Espírito Santo e dos seus dons. Então tem pessoas que, sem conhecimento, dizem que não precisa de treino, não precisa de leitura, é tudo Deus quem dá, mas essas pessoas que afirmam essas coisas não reproduzem os sinais que Jesus disse que seriam reproduzidos. Ele disse: no meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, tocarão os enfermos e eles ficarão curados, e se beber algum veneno mortífero não vos fará mal nenhum, e eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. E diz ainda, antes de terminar o texto, que os discípulos saíram por todos os lugares, e o Senhor confirmava a palavra com os sinais que Ele tinha dito. Esses sinais acontecem com todas as pessoas que foram discipuladas, treinadas. Se você é contrário a esse nome, saiba que discipulado está totalmente ligado a ensino, explicação, tanto teórica quanto prática. Jesus não operou nenhum sinal até os seus 30 anos de idade, e depois que ele foi batizado, a hora que o Espírito Santo desceu sobre ele, diz na palavra de Deus que ele subiu ao monte e desceu com o nome de 12 pessoas. Ele já começou a fazer discípulos. Ele já começou a ensinar as pessoas. E com 3 anos e meio, queridos, foi tão eficaz o ministério dele que ele chega até nós hoje com grande poder, com grande unção, com grande autoridade, porque não são meras palavras. Somente a palavra. Se você for um teólogo e não tiver intimidade com Deus, você não vai conseguir reproduzir aquilo que diz a palavra. Então, o Espírito Santo de Deus pediu que nós ficássemos apenas ensinando as pessoas naquilo que nós aprendemos. Quanto nos custou? Custou 11 anos de leitura, 11 anos de oração, subimos mais de 1000 vezes o Monte Maringá, subimos aqui em Curitiba, Anhangava, demora 9 horas entre subir e descer, pagando um preço para ter intimidade. Moisés subiu ao monte, Jesus subiu ao monte, Elias subiu ao monte. Será que tem um caminho para a gente ser mais íntimo? Será que tem um caminho para a gente operar mais? Por que hoje a gente vê alguns líderes operando milagres e são pouquíssimos? Porque eles não querem repassar aquilo que eles aprenderam. Mas em Mateus 28:19, Jesus nos deu uma ordem para ensinar, uma ordem para treinar. Já teve a escola de profetas de Elias e pessoas ensinando umas outras na Bíblia. Jesus disse assim: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei.
Queridos, até em Coríntios, sabe, falando sobre ignorância, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. A Bíblia nunca vai dar respaldo para ignorância em lugar nenhum. O que diz aqui na palavra de Deus? Que o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. Tem pessoas debatendo em grupos de Facebook, só atacando os outros, em vez de oferecer algo que vai edificar. Sabe o que é edificar, querido? Edificar é fazer crescer. Aqui eu sinto agora a presença de Deus. E nós temos uma base de treinamento aqui em Curitiba que foi construído com uma ordem do Senhor. Vai, construa a base de treinamento. Tem pastores que têm 30 anos de ministério que chegou ali e falou: apóstolo, eu prego o evangelho, eu sou temente a Deus, mas eu não consigo operar uma cura, um batismo. Quando acontece alguma coisa é por acidente, eu não sei controlar. Queridos, nós estamos treinando pessoas para receber a unção e liberar a unção. Às vezes as pessoas caem no poder e o povo começa a falar um monte de coisas ruins. Queridos, você já viu uma pessoa chegar perto de você, levantar a mão e você cair no meio de uma oração? Você acha que isso vem de Satanás? Satanás não pode tocar em você, que é cheio do Espírito Santo. Ele precisa arrumar uma brecha, ele precisa arrumar um caminho, uma lacuna. Então por que as pessoas caem no poder? Cai é batizado com o Espírito Santo. Cai no poder 54 vezes na Bíblia, pessoas caíram no poder. Se você quer conhecimentos, tem que investir. Nós temos 4 áreas da nossa vida. Tem a área física, que é o teu corpo, a área emocional, que é a tua mente, a área financeira, que não tem como a gente passar por essa terra sem lidar com ela, e a área espiritual. Se você for fazer uma academia, você vai ficar bem na área física, for fazer esporte, caminhada, ciclismo, você vai estar investindo nessa área, você vai crescer, você vai ser edificado, você vai perceber resistência, músculos. Na área emocional, você vai conseguir vencer depressão, síndrome do pânico, complexo de inferioridade, várias coisas. Como liberar perdão e muitas outras coisas. Complexos, vícios, tudo pode ser tratado nessa área. Você pode crescer intelectualmente, lendo livros e crescer. Você pode nascer como todos, ignorante, sem saber nada, não sabe nem para onde vai, nem seu nome, nem o que vai fazer. E na área espiritual a gente precisa crescer. Diz na Bíblia que as crianças tomam leite, mas existe um alimento diferenciado, existe um alimento sólido. Deus não quer que você permaneça criança. Existe a idade física e existe a idade espiritual. A idade física é essa que você conta em tempo, anos, meses, semanas, dias, horas, minutos. A tua idade espiritual, ela não é contada em tempo. Ela é contada por busca, ela é contada por interesse pelas coisas do Senhor. Você pode estar 50 anos na igreja e nunca ter aberto a Bíblia. Você pode estar muito tempo na igreja e nunca ter lido um livro. Você pode passar a vida inteira e nem aprender a ler, mas você vai ficar sem conhecimento. E é o povo de Deus que é destruído por falta de conhecimento. Não é o povo em geral, é o povo de Deus. É o povo que tem fé nele, que crê nele. Então, queridos, esse crescimento no físico, no emocional, no financeiro, no espiritual, depende de você. Você tem que correr atrás dessas coisas. Se você não está contente com as finanças que chegam para você por mês, você tem que ir buscar conhecimento daquilo que você pode fazer ou desenvolver para você melhorar essa área. Se você estiver muito obeso ou enfermo e o teu médico disser, é porque você está muito sedentário, você vai ter que entrar numa academia ou escolher um esporte para você começar a praticar. Prosperidade é você estar equalizado ou nivelado nessas 4 áreas. É você estar plano, level, nivelado. Tem pessoas que estão muito bem fisicamente e muito mal financeiramente. Estão muito bem financeiramente, mas emocionalmente está no 6º casamento, não se dá bem com ninguém. Ou essa pessoa está bem no físico, bem no emocional, está bem no financeiro e não aceitou Jesus. Então o nome dela não está escrito no livro da vida. Quão esperta essa pessoa é?
Entende, queridos? Tudo por falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento, você vai padecer. E não padece só você, padece também a sua casa. Diz ali, também ignorarei seus filhos. Mas diz no Salmo 1 que feliz é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Tudo o que faz prospera. Queridos, Deus pediu para eu fazer um treinamento particular com algumas pessoas. Todo mês aqui em Curitiba, na base que nós temos, vem pessoas do Brasil inteiro, de 16 países nós já chegamos com esses ensinos, e elas chegam aqui, a maioria são pastores, mas pode vir qualquer pessoa. Elas vêm para cá e elas recebem uma carga de conhecimento, imposição de mãos, transferindo dons. Paulo, em Romanos 1,11, diz que gostaria de ir até a igreja de Roma para compartilhar algum dom espiritual. Então tem como você impartir, que é transferir, tá? Essa palavra impartir já não está mais nas Bíblias em português, só nas bem antigas. Ela foi trocada por compartilhar, mas na Bíblia King James em inglês está lá ainda, impartation. Em algumas Bíblias ainda bem antigas, Reina Valera, está lá impartição. O que é impartição? É transferência de dons. Tem como você começar a operar muitas coisas. Jesus aos 30 anos, até os 30 anos não operou nada. E depois a Bíblia diz que ele operou tantos milagres e maravilhas que não daria para escrever no mundo inteiro tantos milagres e mistérios. Então tem como você ser ativado. A Bíblia diz que tem como você ser ativado. Jesus pegou pessoas comuns, pescadores, coletores de impostos e transformou em agentes de milagres. Creia, querido, tem muito mais escondido nas Escrituras. Eu até os meus 26 anos de idade, eu não operei uma cura sequer. Nem um batismo com o Espírito Santo. Eu tenho filmado mais de 6.000 e muitas estão abertas no YouTube, no canal do Comando Águia. Mas esse curso que nós vamos fazer a partir de segunda-feira, agora dia 4 de fevereiro, você pode entrar qualquer época do ano que você vai conseguir fazer ele. Vai te levar a ter conhecimento tanto teórico quanto prático, para você colocar as mãos nas pessoas e fazer sair a unção que está dentro de você. Se a Bíblia diz que o jugo, tá, que é o peso que as pessoas carregam, que é os problemas que as pessoas carregam, que o jugo é despedaçado por causa da unção, você vai ser usado para destruir o problema das pessoas, que é o quê? Enfermidades, doenças, setas inflamadas do maligno, libertação de cativeiro, cura interior. É você que vai ser usado. Jesus disse que nós faríamos as coisas que Ele fez e coisas ainda maiores. Mas eu não vou treinar em rede aberta, como nós já fizemos muitos treinamentos. No canal do Comando Águia está cheio de ensinos, todos bíblicos, todos debaixo da unção. Quem duvida e quer ficar na ignorância é só olhar os vídeos e falar, puxa, como é que consegue curar 100 e poucas pessoas num culto? Ou 100 e poucas pessoas na rua. Nós já fomos expulsos de hospitais, porque os hospitais vivem, né, com a arrecadação que os doentes, que os enfermos geram. Então não nos querem em hospitais operando essas coisas. Por mais que para quem não está nesse meio, acho que seria uma coisa boa, a gente está entrando em hospitais fazendo um monte de coisa, eles simplesmente não nos deixam entrar. Ou quando deixam entrar, você pode ir num quarto com o nome de uma pessoa só e sair. Então, queridos, nós vamos estar ensinando nesse treinamento, tá, privado, os segredos dos sinais ministeriais, como funciona a transferência de dons, que alguns chamam de transferência de unção, como operar curas em massa, né? Como usar os 9 dons espirituais. Uma coisa é você ter os dons, outra coisa é saber usar, outra coisa é você saber sair da tua zona de conforto e chegar nessas pessoas, porque senão a timidez pode bloquear totalmente o teu ministério. Então, quer avivar a tua igreja? Deus nos colocou numa condição, queridos, de ficar nessa cabana, de ficar nos montes, de ler muito a Bíblia e ler muito esses livros, para poder hoje
hoje entender, mastigar tudo isso, condensar, para que você não perca o tempo que nós tivemos que gastar, eu e minha esposa, para entender essas coisas, para você pegar tudo resumido, é uma aula por semana durante um ano, então são 52 aulas, né? Você vai poder perguntar tudo que você quiser na aula. O investimento é bem baixinho, se você não gostar, a gente devolve o dobro daquilo que você investiu. Mas está aberto, né? As mídias, as grandes mídias, a Rede Globo não vai querer dizer que alguém está contando, né, os segredos da unção, os segredos dos dons espirituais, aquilo que nós aprendemos que funcionou, né? Antes eu queria que uma pessoa fosse batizada com o Espírito Santo, eu não conseguia. A hora que eu aprendi o caminho bíblico e com alguma revelação de Deus, nós temos vídeos ali com 112 pessoas sendo batizadas ao mesmo tempo. Foi o número maior que nós conseguimos ao mesmo tempo, numa igreja Batista da Lagoinha, lá da Diante do Trono, né? Mas foi numa igreja deles que chama São Benedito, né? No bairro de São Benedito, e nós vimos 112 pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, mais de 300 enfermos foram curados naquele dia, está tudo filmado, né? Contra fatos, não há argumentos. Então, querido, isso está disponível para a igreja. Jesus disse em Mateus 10:8, curem os enfermos, é uma ordem direta, curem os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, o que é para você dar de graça? A cura, a libertação. Em Gálatas diz que, a respeito de ensino, aquele que está recebendo instrução, reparta seus bens com aquele que o instrui, porque o trabalhador é digno do seu salário. Amém? Então você vai gerar uma pequena honra para você fazer esse curso, e nós queremos ver você de perto. Você possa vir aqui em Curitiba, tem um treinamento por mês. Aqui tem camas, aqui tem cozinha industrial, tem chuveiros, em ambiente familiar, separado, homens das mulheres, tem missionárias, pastoras do Brasil todo, e nenhuma pessoa, em 22 treinamentos, diz que não aproveitou, que não começou a operar sinais. Todas começam a operar sinais porque a gente usa o método bíblico. Amém? Ah, mas na minha igreja não ensina. Queridos, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te louvo e te agradeço, que não revelaste os teus mistérios aos sábios e aos doutores, mas revelaste aos pequeninos. O que quer dizer isso? Se você é dependente, se você esteve aos pés do Senhor, de joelho, clamando: Pai, eu sou dependente de Ti, me mostra como operar curas, batismos, me mostra como libertar as pessoas de vícios. Queridos, quanta gente boa que está preso na pornografia, está preso no alcoolismo, está preso no crack, cocaína, um monte de problemas, ou está preso no adultério. Isso é destruição. Satanás, João 10:10 diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Quantas pessoas que não sabem sair entram na igreja enfermas, e lá onde é para ser curadas, voltam para casa enfermas. Jesus não disse nenhuma vez no Novo Testamento: quando verem os enfermos, me chamem ou clamem o meu nome. Não, ele diz: no meu nome vocês vão curar essas pessoas. Marcos 16:15 em diante, pode ler. Mateus 10:8 em diante, pode ler. Mateus 28:19 em diante, pode ler. Quer aprender a respeito de cura? Leia tudo que se fala de cura na Bíblia. Eu li várias vezes e recebi um entendimento a respeito disso. E depois que você cavou, depois que você buscou profundidade, aí você recebe de Deus autoridade. Não tem autoridade sobre os demônios. Os filhos de Cefas tentaram expulsar demônios sem autoridade, apanharam ao ponto de ficar sem as roupas. Apanharam de um endemoniado. Eram 7 filhos. Apanharam de uma pessoa possuída, porque não tinham autoridade. Se você conhecer esses caminhos, você vai ter autoridade sobre as enfermidades. E nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos já há 11 anos com o ministério aberto, abrimos várias igrejas. Depois o Senhor falou: não é essa a missão que eu tenho para vocês, abrir igrejas. E aí entregamos a igreja para os pastores e focamos apenas em fazer discípulos. Muitos grandes pastores aí das mídias odeiam o nosso ministério, porque ele está contando todos os segredos de ministração, todas as dicas. Às vezes você chega diante de uma pessoa enferma e tenta operar a cura e não consegue. Por que não conseguiu?
Amém? Por que lá nos vídeos a gente está conseguindo operar curas uma atrás da outra, instantaneamente? Eu coloquei um vídeo falando de curas instantâneas na internet, teve um monte de pessoas me criticando. Falei, mas gente, acontece, está nos vídeos, vocês querem criticar fatos? E se fosse um vídeo ou dois, mas 6 mil vídeos, como nós vamos combater isso? Então é por ignorância. É igual eu querer debater com o médico a respeito de medicina. Ele vai falar para mim, fala, tu estudou, tu sabe do que eu estou falando? Eu falo, não. Eu falo, então não tem como discutir. É igual você discutir fé com um ateu, ele não crê, ele não quer. É igual entregar pérolas aos porcos. Mas se você quer, se você é um faminto, se você acredita na palavra de Deus, falando a respeito de dons de cura está no plural, são vários, funcionam. Eu tenho vídeo de várias pessoas com caroços nos seios, cânceres, e você acaba de orar, ela está segurando o câncer no seio, você acaba de orar para ela, destruir a enfermidade no nome de Jesus, e a pessoa fala, sumiu o caroço. Os parentes estão do lado e falam assim, ela estava desesperada com caroços, estava com câncer, estava com a perna mais curta que a outra, estava com problemas sérios na coluna. Muitas pessoas chegam desenganadas pelos médicos e são completamente curadas, são completamente restauradas. E queridos, esse treinamento que vai começar agora dia 4 de fevereiro, ele vai ser composto de 52 aulas, uma por semana, né? Às segundas-feiras, às 20 horas, numa live fechada, a qual você vai poder perguntar, questionar. E se você perder alguma aula, ela vai ficar gravada, né? Para você reassistir ela. Durante 2 anos nós vamos deixar isso gravado dentro do canal, tá bem? Você vai receber um link, né? A mensalidade da primeira aula, ela vai ser diferenciada porque nós vamos te enviar 4 apostilas, tá? Custa R$200 as 4 apostilas, já com frete incluso. São apostilas que vão falar de unção, cura instantânea, cura interior e intercessão. Também que isso vai ajudar você a ter mais intimidade com aquilo que nós vamos falar, para você não estar no zero, né? Escutando tudo desde o zero, né? O palavreado, né? Os verbos que nós vamos usar, você vai já estar mais familiarizado. Tá bem, queridos? Nós temos uma missão através desse curso, desse treinamento, né, que é desmistificar esses mantos, né, para você ser muito usado por Deus. Não numa área, mas em várias áreas. Você até pode se tornar especialista em alguma área, né, em libertação, em cura, né, ou trabalhar com famílias, mas libertação. Mas, queridos, para tudo isso a gente precisa saber manusear a unção do nosso Senhor, tá bem? Então, se você prestar atenção em todas essas aulas, você vai conseguir reproduzir tudo aquilo que você viu nós reproduzimos. Não vai parar por aí o teu crescimento, porque o Espírito Santo habita em você e ele vai te levar para novos níveis, né? Se você mostra interesse, ele vai te revelando, vai desmistificando como entregar profecias, como saber se vem de Deus, como não misturar profecias com aquilo que vem da sua alma, né? Como operar dons de cura, como abordar as pessoas, como vencer a timidez, né? Como chegar nas pessoas entendendo que Deus te deu uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria, quando saber que o discernimento de espírito está em funcionamento, quando saber o que fazer com um sonho profético, com uma visão, né? Quando você estiver entendendo a intenção do coração das pessoas, que às vezes a pessoa está na tua frente falando que está tudo bem, mas não está, o Espírito Santo vai te revelar muitas coisas, pensamentos, intenções, e o que fazer com tudo isso? Tem coisa que é para você falar, tem coisa que não é para você falar, é só para você saber. Então, nesse curso nós vamos estar tentando te explicar de uma maneira bem profunda como ser usado por Deus. Se você, por exemplo, é profeta ou profetiza, você tem alguns dons mais aguçados que o restante da igreja. E
às vezes você acha que você está ficando louco, ou porque às vezes você vai conversar com outras pessoas, elas não sabem o que você está falando. Se você falar com outras pessoas que não são profetas ou profetisas, eles não vão saber direito o que você está falando. Mas se você conversar com pessoas que têm os mesmos dons, pessoas que têm o mesmo chamado, você vai se familiarizar e vai entender muito melhor como ser usado. Vai ver que tem muita gente igual a você, mas é uma porcentagem pequena dentro da igreja de profetas e profetisas. Eles estão lá, tá bem? Como se comporta um mestre, um pastor, um evangelista, né? Como funciona cada um desses chamados? Quais são os dons mais comuns nesses chamados? Tem como você ter todos os dons? Tem sim. Tem como você ser usado em todos os dons? Tem. Ah, apóstolo, não tenho nada. Talvez você ache que você não tem nada, né? Mas todos os dons podem ser transferíveis. Diz lá em 1 Coríntios 3, no final do capítulo, que a gente pode buscar os melhores dons. Então tem dons que para você é melhor que os outros, você vai se sentir melhor usando eles, e muitas outras coisas, queridos, tá? Nós vamos falar sobre cobertura espiritual, ativação profética, a transferência de dons espirituais, curas em massa, onda de unção, como se comportar mediante bruxaria, alta magia, satanismo, projeção astral. Tem um monte de coisas que nós vamos explicando em rede fechada. Não dá para falar abertamente. A gente tenta até semear esses estudos de maneira aberta, e as pessoas que não têm entendimento, que são ignorantes na área, começam a atacar. Eles começam a atacar porque não conhecem. Amém? E começam a dizer que não é, que é só Deus fazer essas coisas. Mas Jesus deu dons aos homens. Para que deu dons aos homens? Para que nós usássemos os dons. Vocês imaginam, eu não creio que o homem pode curar. Então, para que a Bíblia diz que Deus nos deu dons de cura? Só para termos, né? É igual ter uma ferramenta especial e tremenda para ficar guardado e nunca ser usado? Não. Diz na Bíblia, em Atos dos Apóstolos 5,16, que muitos sinais e maravilhas eram feitos através das mãos dos apóstolos. Então, querido, esse treinamento vai ser algo ímpar. Nós nunca fizemos algo assim. Se eu tivesse tido algo assim no começo do meu ministério, hoje eu estava muito mais avançado, porque as pessoas não querem explicar essas coisas, e nós estamos a explicar, insistindo, né, nessa tecla há muito tempo, porque é um pedido do Senhor. Porque por causa de tanta perseguição, tanta calúnia, nós já até deixaríamos de ter explicado isso. Aqui nós estamos no canal do Comando Águia, na página Gospel 7, na página Hoje é o Dia do Seu Milagre, na página Frases Evangélicas, na página Base, na página do Comando Águia, estamos no canal Deus é Bom, estamos em vários lugares tentando trazer avivamento para a nação brasileira. Mas se for rejeitado o conhecimento, se for rejeitado a pessoa do Espírito Santo, se for rejeitado os dons espirituais, se Deus só dá água para quem tem sede, comida para quem tem fome, se você demonstrar que você tem rejeição, Deus não vai te forçar, porque Ele te deu livre-arbítrio. Agora, se você tem interesse, anota aí, meu celular vai estar embaixo, tá? A primeira inscrição nós vamos mandar as 4 apostilhas, então é R$200, e todos os outros meses é 100, tá bem? E você pode fazer o casal, pode fazer você e esposa, tá joia? Como você vai poder falar? É o meu celular que vai estar aí divulgado, tá bem? Atendo o missionário Cauê, pastor Rogério, pastora Simone, apóstola Nilcélia, tem mais pessoas da equipe trabalhando também, tá? Tem o pastor João no Rio de Janeiro, o pastor Wellington em Brasília e outros pastores também. Então nós vamos estar atendendo você, treinando você, e você vai ver como já na primeira aula você começa a operar algumas coisas, e o nome do Senhor vai ser glorificado pelas tuas obras, pelas obras das tuas mãos, que você possa ser o próximo avivalista, né? Que você possa trabalhar para a glória de Deus, que você possa viver para a salvação de almas, para a cura de pessoas, para a libertação, para a transformação. Tem pessoas querendo se suicidar, às vezes do lado da sua casa, e Deus quer te usar, e você às vezes acha que é uma coisa da sua cabeça, tá? Vem um comando específico do Espírito Santo, você acha que é coisa da sua cabeça. Então nós vamos te ajudar, te auxiliar a serem usados,
também. Tem pessoas que já querem ir lá para o extremo. Ah, vocês estão ensinando as pessoas a falar línguas estranhas? Não, nós vamos tocar nas pessoas, elas vão ser batizadas pelo Espírito Santo e a manifestação que vai acontecer com elas vai ser línguas estranhas e outra série de dons espirituais. Tá bem? Que Deus te abençoe muito. Eu sou o apóstolo Ronaldo Drogovic, do Comando Águia Ministério de Avivamento, e nós temos uma sede, uma base que está na Rua Anne Frank, 6106, Boqueirão, Curitiba, e todos os meses, no terceiro final de semana do mês, tem treinamento presencial. Se quiser vir para cá, Deus pediu que a gente fizesse dormitórios, restaurante, pediu que a gente fizesse chuveiros, né, para que as pessoas pudessem vir para cá e não gastar com hotel, né, para ficar tudo mais fácil, né, das pessoas chegarem. Nós éramos de Maringá, né, Deus pediu para a gente mudar para a capital para ser logisticamente mais fácil e mais barato para as pessoas virem. Então é tudo para avivamento, tá? Agora, você tem dúvida de alguma coisa? Dobre o teu joelho, pergunta para o Espírito Santo se a intenção desse treinamento veio dele ou veio de homens, tá bem, queridos? Porque buscando a resposta de Deus, a resposta divina, é que nós vamos ter direção correta para os nossos chamados. Que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família, a sua igreja, em nome de Jesus. Tchau, tchau.